Meu nome é Mauro Rios Giamani, sou juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Divinópolis e o atual responsável pela aplicação da Lei Maria da Penha em nossa cidade. Então nós falaremos hoje sobre os aspectos práticos da Lei Maria da Penha aqui em nossa cidade. Só que antes de continuar, eu queria agradecer a oportunidade, eu queria agradecer à Câmara Municipal de Divinópolis, na pessoa do senhor presidente Eduardo Pinti Júnior, e dizer que é uma satisfação poder falar nesse mês dedicado às mulheres. Mulheres que fazem uma parte fundamental da nossa sociedade. Mulheres que são fantásticas, mulheres que vêm lutando, mulheres que vêm vencendo, mulheres que vêm crescendo. Então aqui vai a minha homenagem às mulheres. Eu tenho aqui em Divinópolis mais de 20 anos de experiência e 4 anos de forma exclusiva tratando somente dos crimes ligados à Lei Maria da Penha. Isso decorreu através de uma resolução do Tribunal de Justiça em 2016, onde todas as 2ª Varas Criminais de Divinópolis passaram a ter essa competência exclusiva para esse tipo de crime. Anteriormente, nós também atuávamos com a Lei Maria da Penha, só que de forma conjunta com mais 2 varas criminal. E após termos essa competência exclusiva, nós passamos a estudar com mais carinho, porque vieram mais processos. E houve uma preocupação, porque à época os crimes contra as mulheres estavam crescendo, não só na nossa cidade, mas também no nosso estado e no Brasil. Vejam o seguinte, o Brasil hoje ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Vejam só, Brasil, 5º colocado. E Minas Gerais? Minas Gerais, até 2019, pasmem, ocupava o 1º lugar no Brasil no ranking de feminicídios. Isso é muito desonroso para nós mineiros aqui. E compõe também o triste quadro. São Paulo em 1º lugar, hoje, até 2019 era Minas. Então nós temos São Paulo em 1º, Minas em 2º, Bahia em 3º, Rio Grande do Sul 4º e Paraná, o 5º estado onde mais ocorrem feminicídios. E Divinópolis? Divinópolis até 2016 também estava dentro dessa média nacional. Então isso trouxe uma maior preocupação, como eu tinha dito antes. Só que nós começamos a implantar uma série de aperfeiçoamentos, que eu vou explicar mais adiante, que acabaram fazendo com que houvesse a diminuição desses crimes aqui. Eu vou explicar agora com números. Em 2017, nós tivemos 957 processos novos, com 107 prisões em flagrante. 2018, 1.235 novos processos, com 163 prisões em flagrante. Vocês vão pensar, senhora, então houve um aumento. Sim, houve um aumento de processos, mas, por outro lado, o número de medidas protetivas, que eu vou explicar também a seguir. Esse número de medidas protetivas, ele caiu 25% de 2017 para 2018. Se manteve em 2019. E aumentou agora, no ano passado, devido à loucura da pandemia, que trouxe uma maior pressão, e infelizmente essa pressão acabou redundando num aumento dos crimes da Lei Maria da Penha. Só que esse aumento é sazonal. Eu acredito que quando a situação voltar ao normal, espero que volte logo, esses números vão cair. Então, só para resumir, nós tivemos o quê? Um decréscimo de 25% de um ano para outro e que foi mantido em relação aos pedidos de medidas protetivas. Ora, o que são as medidas protetivas?
medidas protetivas dentro do sistema utilizado hoje, na segunda vara criminal. Eles são o núcleo de todo o sistema da violência doméstica, porque elas são a resposta imediata do judiciário a uma agressão, a uma lesão, a uma ameaça. Então é onde o Estado ele coloca um basta para o acusado, para o autor. A vítima, ela normalmente, ela passa por um processo. A ameaça ela não ocorre só uma vez, ela vai decorrendo de maus tratos, a relação vai deteriorando, ou a mulher, ela resolve acabar com um relacionamento abusivo. Ou o sujeito abusa, ou o sujeito tem mau comportamento e a mulher resolve colocar um final. Nessa hora o sujeito, ele muda, ele usa a célebre frase, se não for minha, não vai ser de ninguém. É aí que a vida da mulher se torna um inferno. E é nessas horas que ela vai ter a medida protetiva para que isso tudo cesse. Como é que funcionam as medidas protetivas? O que são as medidas protetivas? O artigo 22 da Lei 11.340 de 2006 diz o seguinte: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas, e eu vou falar só as mais importantes: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, proibição de aproximação da ofendida, proibição de contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas, proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Então, por exemplo, proibição de ficar ligando, de ficar mandando mensagem de WhatsApp. Restrição ou suspensão de visitas. Também nós temos isso, onde numa separação, existindo filhos, o agressor fica temporariamente proibido de ver os filhos. Outro ponto também, outra medida protetiva, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Isso é importante, eu vou dizer um pouquinho mais para frente. Então, através da decretação das medidas protetivas, ocorre o quê? O sujeito fica obrigado a cessar com a agressão. Isso tem funcionado muito bem. Porque, a partir desse momento, o sujeito ele toma ciência que se ele continuar a agir daquela forma, o caminho será a decretação da prisão. E em relação aos feminicídios aqui na nossa cidade, nós tivemos em 2018 e 2019 apenas um feminicídio só em 2 anos, conforme consta aqui no jornal Agora da época. Muito pouco para uma população de 250 mil habitantes. Então isso mostra o quê? Mostra que realmente o que foi feito e o que vem sendo feito aqui em Divinópolis tem funcionado e muito bem. Então eu vou explicar aqui com detalhes quais seriam esses tópicos, ou seja, o que é feito aqui que está fazendo com que essa lei tenha uma eficácia muito grande. Primeiro ponto, nós estamos utilizando muito a prisão preventiva, muito. O sujeito quebrou a medida protetiva, vai para a prisão. Obrigatoriamente, ele tem que cumprir isso. E nós, no dia a dia, nós decretamos várias prisões. Isso tem funcionado bem. Óbvio, a prisão ela não é decretada à toa. Tem fundamentos, o juiz analisa a prova. Porém, após o deferimento das medidas, a prisão é o caminho certo. Isso tem colocado muito freio. E outra coisa também importante, que é bom a população saber. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem mantido as prisões que são decretadas aqui. Que eu lembre,
nós tivemos cerca de, sei lá, 10% só de decisões reformadas. Ou seja, o Tribunal de Justiça está mantendo 90% das prisões que são decretadas aqui em Divinópolis, ligados à Lei Maria da Penha. Eu sempre digo que é mais fácil prender pela Lei Maria da Penha do que prender até por um crime de tráfico, até por um crime de homicídio, por exemplo. Existem casos que o Tribunal de Justiça solta. Então, a aplicação aqui, a prisão aqui, vem sendo referendada, inclusive pelo Tribunal de Justiça. Outro ponto também que é importante para nós, profissionais do direito, que é o seguinte: a lei determina que, uma vez a parte faça o pedido da medida protetiva, o processo vai diretamente ao juiz. Nós criamos o seguinte mecanismo: nós encaminhamos esse pedido antes para o Ministério Público, para o Ministério Público dar o parecer e depois nós analisamos. Ah, mas por que isso? Porque em muitos casos a vítima já procurou o Ministério Público antes. E o Ministério Público aqui, em Divinópolis, especialmente na 2ª Vara Criminal, tem sido um grande parceiro nosso. Então ele traz mais subsídios, ele analisa, ele ajuda a dar uma visão maior sobre o fato. Então nós passamos o processo ao Ministério Público, ele dá o parecer e depois nós analisamos sobre as medidas protetivas. Outro ponto também que vem sendo utilizado aqui, e é um dos pontos chaves também desse sucesso aqui em Divinópolis, que é o quê? É a rapidez na concessão das medidas protetivas. Como é que funciona? A vítima, ela vai na delegacia, ela faz o requerimento, faz o pedido de medidas protetivas. Depois, esse requerimento ele é encaminhado ao fórum, do fórum vai para a distribuição, da distribuição vai para a secretaria, da secretaria vai para o Ministério Público, depois do Ministério Público vai para o juiz decidir. Ora, se vocês pensarem, puxa, deve demorar muito, né? Porque tudo tem que ser levado, não é online, não é automático. Só que aqui, em Divinópolis, nós conseguimos reduzir esse prazo, desde o começo até o final, a 5 dias. Então, por exemplo, se uma pessoa procura a delegacia no dia 1º, até o dia 6 ou o dia 7, as medidas já foram analisadas e foram deferidas ou indeferidas. Essa rapidez é importante, porque, por exemplo, nós ficamos sabendo num curso feito no Tribunal de Justiça o ano passado, numa cidade do Paraná, uma medida protetiva levou cerca de 6 meses para ser analisada. Olha só, 6 meses. Imaginem a desilusão dessa vítima, a falta de esperança, a falta de confiança no judiciário. Em 6 meses, muita coisa já pode ter acontecido. Por isso que nós agilizamos muito isso. Inclusive, muitas vítimas, elas ficam surpresas quando o oficial de justiça vai lá levar a comunicação. Olha, o juiz deferiu as medidas. A pessoa assusta. Nossa, mas já? Rápido assim? Então isso já traz um alívio e tem funcionado muito bem. Outro ponto também que nós fazemos aqui, a lei determina o seguinte, que após o deferimento das medidas protetivas, o juiz ele tem que chamar a vítima para comparecer ao fórum para dizer o que é, se ela vai continuar com o processo ou vai desistir do processo, isso dependendo da situação. Pois bem, nós criamos qual método aqui em Divinópolis? Nós concentramos essas audiências num dia. Então, por exemplo, semana passada, eu fiz num dia 30 audiências, ouvindo 30 vítimas da Lei Maria da Penha. Muitos vão falar assim, mas para que isso? Nós criamos isso para fortalecer as mulheres. Ou seja, nesse dia que elas vão lá falar para o juiz como está a situação delas, elas acabam vendo que não é só uma que está lá, são várias. Então elas acabam se unindo, acabam se fortalecendo.
Isso cria um espírito de corpo muito grande. Isso tem funcionado bem. Nós também criamos uma figura aqui em Divinópolis que não está prevista na lei. Por que isso? Porque, como eu tinha dito agora há pouco, o artigo 16 da Lei Maria da Penha diz o seguinte, que a vítima ela tem que ser chamada ao fórum e onde o juiz pergunta, olha, como é que está a situação? Ele parou, ele continuou? Se a vítima falar, não, olha, ele parou, a senhora quer desistir? A vítima pode falar, sim, eu quero desistir. Ou, não, ele continuou a praticar, continuou a ameaçar, continuou indo atrás de mim no serviço, eu quero continuar. Perfeito, a lei só prevê essas duas situações. Porém, o que nós temos visto? Na maioria dos casos, o sujeito, quando toma ciência das medidas protetivas, ele toma um choque. Ele fala, opa, eu tenho que parar com isso, porque se eu continuar, eu vou ser preso. Isso já é de conhecimento comum aqui na cidade. Se o sujeito parou, se ele não está mais incomodando a vítima, deu sossego à vítima, muitos até mudam de residência, mudam de cidade, para que continuar com o processo? Porém, muitas vítimas falam o seguinte, olha, eu tenho medo, eu tenho receio, que eu desistindo, amanhã ele volte a me incomodar. Então nós criamos uma terceira figura. Nós criamos a possibilidade de suspender o processo por determinado período, aí lembrando, só nos casos mais simples, tá? Nos casos mais graves não, né? Que fique bem claro isso. Então, por exemplo, um crime de ameaça, lesão corporal simples, via de fato, ou seja, nos casos mais simples, nós facultamos o quê? A terceira via, a solução criada aqui em Divinópolis. Qual que é? Nós suspendemos o processo, mantemos as medidas protetivas por 6 meses, 1 ano ou até 2 anos. Se houver a quebra, basta comunicar ao juiz ou ao Ministério Público, chamar a polícia, o sujeito é preso e a vítima volta ao fórum e diz o seguinte, olha, eu quero continuar o processo. Então o sujeito vai responder a 2 processos no mínimo, fora a quebra da medida protetiva. Então são 3 processos. Ah, mas e se não acontecer nada nesse período? Aí nós entendemos que houve a desistência tácita. Aí esse processo é arquivado. Ah, mas e para o acusado? O que acontece? Para o acusado, o processo também vai ser extinto. Então o acusado também ganha um prêmio. Ele sabe que ao final da suspensão protetiva, esse é o nome que nós criamos, ao final desse período, o processo contra ele vai ser encerrado. Ah, mas espera aí, é mais fácil suspender o processo ou é melhor continuar o processo? Nós temos orientado as vítimas o seguinte, se for um processo simples, de um crime menos grave, é muito melhor a vítima ter a suspensão do processo e a extensão dessas medidas protetivas por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos. Nesse período a vítima fica protegida. Por quê? Porque a pena dos crimes mais simples é muito pequena. Pena de 30 dias, pena de 60 dias, e uma vez proferida a sentença, as medidas elas perdem eficácia. Então vale muito mais a pena, é muito melhor para a mulher. Tanto que hoje ela já sabe. Muitas falam assim, olha, meu companheiro, meu namorado, meu ex-namorado ou meu ex-marido, ele já me deu sossego, mas eu quero as medidas sim. Isso tem funcionado muito bem. Nós conseguimos estancar o problema na origem. Outro ponto também que nós criamos
para não dizer que a balança só pende para um lado, só para o lado da vítima. Nós também criamos a possibilidade do agressor contestar as medidas protetivas. Por quê? Normalmente, as medidas protetivas elas são concedidas após a oitiva da vítima ou de uma ou duas testemunhas, mas geralmente só da vítima. Pode ocorrer alguma fraude, pode ocorrer alguma armação, pode ocorrer. Só que a lei não prevê a possibilidade do acusado contestar as medidas protetivas. Então, nós pensamos o quê? Mas e o risco? E se eu decretar, por exemplo, a saída do lar de um agressor? Ou a proibição dele ter contato com a vítima? E se ele tiver um comércio em conjunto com a vítima? Ou e se ele for vizinho da vítima? Tio e sobrinho, o tio mora do lado da casa da sobrinha. Como é que eu vou afastar esse tio? Ele vai morar aonde? Então, para tentar evitar essas injustiças, nós criamos essa possibilidade. Nós mandamos cientificar o agressor sobre as medidas protetivas e também facultamos a ele a possibilidade de se defender somente sobre as medidas protetivas, através de advogado constituído. Então, o advogado peticiona, dizendo, olha, seu juiz, como é que o meu cliente, ou como é que o acusado ele vai poder, ele vai ter que sair da casa dele, sendo que ele mora na frente da casa da vítima, ou enfim, traz qualquer situação. Aí o que nós fazemos? Nós marcamos uma audiência de conciliação, chamamos as duas partes e o advogado. Eu escuto a vítima, eu escuto o acusado, para a gente poder chegar numa composição. E vejam o seguinte, nós temos tido aqui em Divinópolis um sucesso de 99% nessas audiências de conciliação. Nessas audiências, nós conseguimos resolver a situação, geralmente fazendo o quê? Suspendendo o processo, ampliando as medidas protetivas. Por quê? Porque o agressor já parou, ele cessou com isso. E eu acho importante aqui também frisar a importância, a participação do advogado. Quando o agressor procura o advogado, por que ele faz isso? Porque ele tem receio de ser preso. E o advogado, como brilhante auxiliar da justiça, fundamental, aliás, para a realização da justiça, ele vai falar para o cliente, olha, meu senhor, fique longe da sua ex-esposa ou companheira, ou enfim, fique longe dela, não mexa mais, porque se o senhor continuar, o senhor vai ser preso. Então, olha só, nós criamos uma possibilidade, criamos um caminho onde é feita a justiça, onde há a pacificação da sociedade. Também nós criamos dois tipos de convênios. Nós criamos um convênio para tratamento das vítimas, aquelas vítimas que não têm condição econômica. Nós fizemos um convênio com as faculdades de psicologia aqui da cidade. E algumas vítimas têm sido encaminhadas para tratamento. Outro ponto também que nós estamos utilizando aqui em Divinópolis, que é o quê? Que é a obrigatoriedade de tratamento do agressor. Por quê? Em muitos casos, o sujeito ameaça, bate, agride por droga, por bebida alcoólica. Então, nesses casos, a culpa, ou seja, a culpa é sempre da pessoa, eu vejo assim, mas qual que é a origem? É uma dependência química, uma dependência ao álcool ou a substâncias tóxicas. Então, nesse caso, nós escutamos a vítima. Se a vítima fala assim, doutor, olha, o meu filho, ele quando não bebe, ele é um santo, mas quando ele bebe, ele só traz problemas. Ou quando ele usa drogas, ele muda. Nós chamamos esse filho e nós obrigamos ele a procurar tratamento. Frequentar o AA, frequentar o NA, ou, se a família conseguir, até uma internação. Então,
o sujeito acaba cumprindo isso, em muitos casos a pessoa consegue se tratar, porque essa frequência vira obrigatória. Nós constamos no termo, dizendo o seguinte: olha, o senhor obrigatoriamente tem que frequentar lá. Se não frequentar, o senhor vai preso. Então, entre frequentar o tratamento e a prisão, o sujeito, obviamente, prefere se tratar. Então, por fim, eu quero também deixar registrado aqui o grande apoio da Polícia Militar aqui de Divinópolis. Tem sido uma parceira fundamental. E digo mais, e digo em público, Polícia Militar de Minas Gerais a melhor do Brasil. Polícia Militar de Divinópolis a melhor de Minas Gerais. Ela vem ajudando muito, tem sido uma excelente parceira. E também ressalto agora as patrulhas de violência doméstica, onde, atendendo a pedido do Judiciário, do Ministério Público, a polícia faz uma ronda, dá uma passada na casa da vítima para ver como está a situação dela. Também quero parabenizar aqui a Polícia Civil, que vem fazendo um trabalho fantástico também em relação a esse combate. E, em especial, a doutora Goretti, já famosa, muitas pessoas já falam: eu vou lá atrás da doutora Goretti. E não é para menos. Como eu falei antes, também no Ministério Público, nas pessoas, os promotores, doutor Marco Antônio Costa e doutora Graziela Gonçalves Rodrigues, que são dois grandes parceiros. Doutor Marco Antônio já há muitos anos aqui conosco. Então, o Ministério Público tem sido um grande apoiador dessa causa. E também, por fim, dos servidores da 2ª Vara Criminal, servidores do Fórum, os oficiais de justiça que vão correndo levar as intimações. Isso é muito importante. Então, cada instituição, junto com a OAB, a Defensoria Pública, também vem ajudando nesse combate. E, com satisfação, eu quero dizer aqui a vocês que essas alterações feitas, elas acabaram resultando num estudo. E desse estudo nós fizemos um projeto de lei e encaminhamos ao senador Antônio Anastasia, em setembro de 2019. E eu espero que breve aquilo que nós fazemos aqui em Divinópolis seja estendido para Minas Gerais e também para o país, onde o número de feminicídios, de crimes contra as mulheres também acabe diminuindo e o Brasil deixe de estar nesse triste ranking contra as mulheres. Então eu agradeço a oportunidade e digo que estamos à disposição lá na 2ª Vara Criminal de Divinópolis. Muito obrigado.